Olá, irmãos, a paz de Cristo, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre o papel da mulher, o ministério da mulher, tanto na igreja como dentro de casa, beleza? Paulo vai escrever isso nas suas cartas, Pedro vai escrever isso na sua carta também, Paulo vai escrever para a igreja de Coríntios, para Timóteo, para Tito. Então tem vários textos e tem bastante coisa para ser meditada aí, ok? Então é sobre esse assunto que eu vou estar falando nesse vídeo, como muitos irmãos têm me pedido aí nos comentários dos meus vídeos, beleza? Então já vá deixando o like aí, se não é inscrito já se inscreva, ative o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo. E siga também lá no Instagram que vai estar aparecendo aqui do lado, ok? Então bora lá para o estudo. Então, alguns dias atrás eu vi alguém pegando um texto lá de Gênesis capítulo 2, verso 21 ao 24, onde vai falar que a mulher foi tirada da costela de Adão, né? Então o Senhor fez com que o homem caísse num sono profundo e de uma das suas costelas tirou a mulher. E daí essa pessoa foi no hebraico para falar que ali não está a palavra costela, está o lado de Adão, entende? Então, quando diz que ela foi tirada da costela de Adão, é do lado de Adão, que ela é uma parte de Adão, que ela é uma coisa de Adão, então ela tem o mesmo direito, as mesmas, o mesmo papel de Adão, entende? Porque a metade dele é uma parte dele. Isso é uma coisa totalmente errada. Primeiro já começa errando em dizer que a mulher não foi tirada da costela de Adão. Porque se fala que a mulher foi tirada do lado de Adão, o texto ainda vai dizer, né? Então Deus fez ele cair num sono profundo e tirou uma das suas costelas e cerrou a carne naquele lugar. Então porque ele tirou alguma parte de dentro de Adão, que no caso seria a costela. A costela fica do lado de Adão. A costela fica em cima de Adão, é do lado. Então não tem muita diferença aí se a gente interpretar. Se a gente ler o texto, ela foi tirada do lado de Adão ou foi tirada da costela. Porque é só a gente olhar para o contexto, a gente vai ver que foi um pedaço do lado de Adão que Deus tirou e criou a mulher, entende? E daí essa pessoa pegou o texto, e esse texto quis dizer que a mulher tem o mesmo papel do que o homem, entende? Porque ela foi tirada do lado do homem. Eu não sei por quê, porque a Bíblia mesmo fala que primeiro foi criado Adão e depois Eva, entende? Eva foi tirada do lado de Adão, mas o homem foi criado primeiro e Deus mesmo colocou o homem como cabeça da mulher. Isso está escrito e não é um texto que está dizendo que a mulher foi tirada do lado de Adão, que vai anular o que Paulo falou para a igreja de Coríntios e que vai anular o que Paulo falou para Timóteo, o que Paulo falou para Tito, o que os apóstolos ensinaram, que a mulher ela não tem o mesmo papel do que o homem. A mulher tem um papel diferente do que o homem. Muitas mulheres interpretam que isso é machismo. Ai, não, a mulher tem que ter o mesmo direito do que o homem, o mesmo papel do que o homem, seja na igreja, seja dentro de casa, é assim que tem que ser, entende? O caso é que não é assim, é diferente, entende? Eu sei que a cultura que a gente vive hoje é diferente e que a cultura de antigamente também era diferente, só que o que está na palavra e deve ser guardado segundo está na palavra. E isso não é machismo, não é coisa que os apóstolos escreveram porque eles viviam em uma cultura, em um contexto ali da época que era machista. Não é isso, porque machismo seria dizer que a mulher não serve para nada, não tem papel nenhum, entende? É igual, por exemplo, os muçulmanos fazem. Rebaixa a mulher lá embaixo como se fosse um animal, um objeto. Isso sim é machismo. Agora, dizer que a mulher não tem o mesmo papel que o homem, mas ela tem outras coisas
que não é para o homem fazer, é para a mulher, isso não é machismo. Isso é o que a palavra está dizendo, beleza? Então, para não ficar aqui só nas minhas palavras, vamos ler 1 Coríntios capítulo 14, verso 34 ao 38. Onde Paulo vai estar falando um pouco sobre a mulher na igreja. Beleza? Então, é a partir do verso 34. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamento do Senhor. Mas se alguém ignora isto, que ignore. Então, está vendo? Paulo falou a mulher, que as vossas mulheres estejam caladas na igreja com toda a sujeição. Ou seja, a mulher não pode falar na igreja, ensinar na igreja. Isso Paulo vai explicar com mais detalhes e o porquê disso lá em 1 Timóteo capítulo 2, verso 11 ao 15. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Entende? Ainda que alguém possa pegar o texto aqui e dizer: a mulher não pode exercer autoridade sobre o seu próprio marido, mas isso não quer dizer que ela não pode ensinar os homens também lá na igreja. Mas se ela não pode exercer autoridade nem sobre o seu próprio marido, quanto mais sobre os outros homens, né? Nem sobre o próprio marido dela mesmo, ela não pode exercer autoridade, querer ensinar o marido, quanto mais sobre os maridos das outras mulheres da igreja, entende? Então é uma coisa que fica sem lógica daí. Então na igreja a mulher não pode ensinar. Daí eu já vi gente pegar o texto aqui e dizer: ah não, mas Paulo está falando aqui para as mulheres casadas, né? As solteiras, elas não têm marido, então elas podem ensinar. Mas lá Paulo falou: as mulheres estejam em silêncio na igreja. Se ela é solteira, se ela é casada, ela continua sendo mulher. Ou quando ela é solteira, ela é homem, que ela pode exercer de autoridade e ensinar, tendo o mesmo papel de homem na igreja. É uma coisa também que a palavra não está dizendo. Paulo está dizendo aqui: a mulher aprende em silêncio com toda a sujeição. É a mulher, não é a mulher casada, a mulher solteira já é diferente, não é nada disso. Entende? A gente tem que pegar o texto como ele realmente é. Daí Paulo vai explicar aqui o motivo disso. Você lembra que lá em 1 Coríntios Paulo falou como também ordena a lei? Você lembra? Então, aqui ele vai falar o que a lei ordena. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Entende? Então ele está pegando essa passagem aqui, esse contexto lá de Gênesis, que também faz parte da lei, da Torá. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos. Ah, mas a mulher que é estéril, que não pode dar à luz filhos, que não... Daí Paulo vai explicar aqui: se permanecerem com sobriedade, na fé, no amor e na santificação. Entende? Então Paulo está pegando um contexto lá do livro de Gênesis e aplicando aqui para ensinar a igreja, como também diz a lei, que no caso é essa passagem que ele pegou aqui. Mas muitas mulheres, se a gente falar isso daqui que Paulo falou, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva, e a mulher... E Adão não foi enganado, mas a mulher foi enganada pela serpente e caiu em transgressão. Muitas mulheres vão olhar, se a gente falar isso, vão interpretar: nossa, o cara é um machista, tá falando aí coisa para rebaixar a gente, tá? Por que só a mulher não pode isso? Porque só... O caso é que não é apenas a mulher. Deus não castigou só a mulher. Foi uma coisa justa, tanto o homem como a mulher foram castigados. Só que o homem teve o castigo dele e a mulher teve o castigo dela, entende? É só a gente pegar o texto lá de Gênesis e ler ele pra gente conseguir entender melhor o que Paulo está falando aqui nas suas cartas.
A mulher, Deus disse: eu multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Entende? Então, esse foi o castigo que a mulher teve ali. O marido tem que ser a cabeça, o marido, ele vai dominar agora a mulher. E Adão, Deus disse, não foi só a mulher que teve castigo. A Adão, Deus disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore que te dei ordem, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Entende? Então Adão também teve o seu castigo. Agora você vivia uma vida, um paraíso aí no Jardim do Éden. Agora você vai ter que ir atrás do seu próprio alimento. Entende? Trabalhar com dor, com suor do teu rosto comerás o teu pão, entende? Então o homem também teve a sua parte nesse erro e também teve a sua parte nas consequências. E daí tem a parte já, né, dos ministérios, dos dons, coisa que Paulo impôs ali, colocou, né, essa doutrina, esse fundamento na igreja. Então, tem os ministérios para o homem, tem vários papéis diferentes na igreja para os homens, e tem os papéis também para a mulher, coisas que a mulher deve fazer. Uma coisa daí que ele vai explicar lá em Tito capítulo 2, verso 3 ao 6. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dada a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e a amarem seus filhos, a serem moderadas, puras, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Então, a mulher, as mais velhas, têm o papel de ensinar as mais novas a serem boas donas de casa, ou seja, cuidar da casa, né? Cuidar dos filhos, ensinar os filhos também, ensinar os mais jovens, ensinar as crianças, os filhos. É esse o papel que Deus deu para a mulher. Dentro da igreja, ensinar lá dentro da igreja para os homens, ter papel como pastora, como bispa, como presbítera, como sei lá mais o que. Isso Deus não deu para a mulher, entende? Mas por que ele não deu para a mulher, mas para o homem deu? Mas o caso é que Deus não deu para todos os homens também. Tem os critérios para o homem ter esse papel também. Entende? Não é todos os homens que têm o mesmo dom e nem a mesma capacidade para ser um presbítero. Deus não chamou todo homem para ser um pastor. Deus não chamou todo homem para ser um diácono. Deus não chamou todo homem para ser um bispo. Bispo é o líder, né, da igreja. O presbítero, no caso. Deus não chamou todo homem. Cada homem tem o seu papel. Tem homem que nem pode ensinar na igreja. Tem homem que pode. Tem homem que pode ser pastor. Tem homem que segue os critérios para ser um bispo. Entende? Então é um corpo de Cristo. Cada membro é o corpo de Cristo. Cada membro tem uma função. Entende? Não é todos que têm a mesma função. Então a mulher tem esse papel, mas as mulheres não ficam satisfeitas, né? Elas querem mais. Eu quero ensinar na igreja. Eu tenho que ser pastora. Tenho que ir lá e pregar lá, né? Alguns até falam, não, a mulher não pode ser pastora, mas ela pode ser uma co-pastora, uma ajudante do pastor. Claro, ela tem que ajudar o marido dela, no caso, né? Se ela for esposa ali do pastor, claro que ela vai ser ajudante do pastor. Só que na cabeça dessas pessoas, ela ser ajudante do pastor, ela ensinar lá junto com o pastor, né? O pastor dá autoridade para ela, eu te concedo agora que você pregue.
E daí a mulher vai lá pregar. Isso, aquilo. Né? Pode estar ensinando até a coisa certa, só que o caso é que esse não é o papel da mulher. E outra, que em nenhum lugar da Bíblia diz que o homem dê autoridade para a mulher pregar. A mulher não pode pregar sem a autoridade do homem, mas quando o homem estender o cetro para ela, dar autoridade para ela, daí ela pode, com a autoridade do marido, né, debaixo da ordem, da autoridade dele, ir lá e ensinar. Isso daí é invencionice da cabeça da pessoa, nada a ver, a palavra nem diz isso, Paulo nem ensinou isso, entende? As regras da igreja é para serem seguidas como Paulo ensinou ali, que senão vai ter bagunça, vai ter baderna, vai ter coisa errada ali, entende? Então o papel da mulher é as mais velhas ensinem as mais novas, né, a cuidarem da casa, a ensinarem seus filhos, a ensinar os jovens a serem boas donas de casa. É esse o papel da mulher, entende? Que ela deve fazer corretamente. E isso não é uma coisa de pequeno valor que não vai servir muito, porque é só isso para a mulher fazer. Pense bem, a mulher ela vai ensinar os seus filhos, e se ela ensinar esse filho no caminho certo, segundo a palavra, né, ensinar para ele como ele deve andar, como ele ser obediente e tal, e guiar ele ali na palavra, e quando esse filho crescer, ele pode ser um líder da igreja, um evangelista ou alguma coisa assim, e ganhar muitas almas para Jesus. Por quê? Porque aquela mãe lá ensinou ele no caminho certo. Então, está vendo? E essa mãe aí pode ter um galardão muito maior do que muitos homens. Do que muitos homens que estão lá e até falam, dão uma palavra na igreja e tal. Essa mulher pode ter mais galardão do que eles. Entende? Porque você ensinar, você falar, você pregar, isso daí não significa nada se você não viver, entende? Não fazer o correto. É isso que é uma base fundamental ali na palavra de Deus. Então é uma questão assim de hierarquia, tanto na família, como na igreja, como no reino dos céus também vai ter hierarquia entre os escolhidos ali, os eleitos, os reis e sacerdotes. Nem todos vão ter o mesmo cargo, o mesmo papel, cada um vai ter o seu galardão segundo o que fez, cada um vai ter o seu cargo ali segundo a sua capacidade, entende? É assim que funciona o reino do céu, e Deus quer que a vontade dele seja feita, assim na terra como ela é feita no céu. Então, como eu disse, nem todos os homens têm o mesmo dom, o mesmo papel dentro da igreja. Alguns homens têm o papel de ser diácono, outros evangelista, outros têm o papel de ser bispo, de ser o líder ali da igreja. Então Paulo vai falar isso. Nem todos têm o mesmo dom, porque nem todos têm a mesma capacidade. Olha, 1 Timóteo capítulo 3, verso 1 ao 13. Paulo vai falar, esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, se ensoberbecendo, não caia na condenação do diabo. É necessário também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé numa consciência pura, e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo.
os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem a seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então, está vendo? Paulo estabeleceu aqui os critérios que tem para o homem ser um bispo, para o homem ser um diácono. Entende? É uma questão que você vai evoluindo ali de capacidade. Entende? Cada um tem a sua capacidade. Deus distribuiu os talentos para os seus servos, a cada um segundo a sua capacidade. Entende? Então, cada um tem o seu papel. E nem todos têm o mesmo papel, seja mulher, seja homem. Nem todo homem tem o mesmo papel de outro homem. No reino dos céus também vai ser assim. Um rei, sacerdote não vai ter o mesmo papel do que o outro. Na terra também é assim, na igreja é assim. A mulher não tem o mesmo papel do que o homem não tem o mesmo papel do que outro homem não tem o mesmo papel de outro homem. Entendeu? É uma hierarquia. E é assim que deve ser guardado para não ter confusão na igreja, para ser feitas as coisas da maneira correta, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham entendido e gostado do conteúdo. Se gostou, já deixa um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações aí para não perder mais nenhum vídeo e siga também nas redes sociais, que vai estar aparecendo aqui do lado, beleza? Então é isso, fiquem todos na paz de Cristo e Deus abençoe vocês. Até os próximos vídeos.